Reforma íntima sem martírio, autotransformação com leveza e esperança. Vanderlei Oliveira, pelo Espírito, Hermãs do Fogo. Que a mensagem aqui contida seja uma palavra de recomeço e uma inspiração para a continuidade da luta íntima pela vitória do homem renovado no Cristo de Deus. Introdução. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. Estudiosos discípulos do Espiritismo, nos propôs a seguinte indagação: que revelações novas teriam os amigos espirituais em favor do aperfeiçoamento interior nessa hora de tantas lutas na humanidade? Em resposta ao seu pedido sincero de aprender, registramos os textos aqui discorridos. Não constituem novidades, e sim um enfoque prático para velhas questões morais que absorvem quantos anseiam pela melhoria de si mesmos. Nossa proposta é apresentar algumas ideias-chave para fins de meditação e autoaferição, ou ainda para estudos em grupos que anseiam por buscar respostas sobre as intrigantes questões da vida interior. Se não entendermos realmente a razão de nossas atitudes, não reuniremos condições indispensáveis para o serviço renovador de nós mesmos. A capacidade de administrar o mundo objetivo torna-se cada dia mais precisa e rica de tecnologia para melhor eficácia nos resultados. Todavia, a inabilidade na gerência do mundo íntimo é comprovada a todo instante pelos atestados de descontrole e insatisfação que o homem tem demonstrado em sua vida pessoal. Homens vencedores edificam pontes maravilhosas que se tornam cartões postais no mundo inteiro, porém nem sempre dominam a arte de construir um singelo fio de atenção que possa estabelecer uma ponte entre ele e seu próximo, diminuindo a distância que os separa. Cirurgiões habilidosos transplantam órgãos sensíveis com precisão e controle nos dedos. No entanto, constantemente se desequilibram quando o pequeno talher escapa das singelas mãos de seu filho, gerando perturbação e mal-estar na prole. Se a essência da proposta educativa do Espiritismo é a melhoria espiritual pela reforma íntima, essa, por sua vez, tem por objetivo elementar libertar a consciência dos grilhões do ego, para que possa brilhar com exuberância sem as sombras que teimam em ofuscá-la. Travamos, ao iniciar a renovação de nós mesmos, uma batalha entre o ego e a consciência nos rumos da conquista do self definitivo e glorioso. Reforma íntima, eis o tema predileto dos adeptos do Espiritismo no vastíssimo conjunto de assuntos elevados que nos desafiam o entendimento do ponto de vista do espírito imortal. Apesar de sua predileção, constata-se que a assiduidade com a qual é tratada não lhe tem garantido noções mais dilatadas que permitam o esforço consciente na transformação da personalidade humana. Nessa ótica,
detalhemos alguns conceitos sobre reforma íntima que merecem ser resgatados no seu melhor entendimento. É uma construção gradativa de valores, visando a solidificação de qualidades terrenas. É uma proposta de plenitude e não de derrotismo. É fazer mais luz para varrer as sombras. Muitos, porém, acreditam que luz se faz extinguindo as trevas. É a formação do homem de bem. Não se trata de deslocar vícios e colocar virtudes. É dada muita importância às imperfeições nos ambientes da doutrina, quando deveríamos falar mais das virtudes do homem de bem. É um processo libertador da consciência. Não se trata de vencer o ego, mas conquistá-lo pelo domínio natural da voz divina que ecoa em nossa intimidade. Reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Muito além disso, torna-se urgente analisá-la como o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos autênticos valores humanos na intimidade. Circunscrevê-la a regimes de disciplina pela vigilância e vontade poderá instituir a cultura do martírio e da tormenta como quesitos indispensáveis ao seu dinamismo. Contenção é a aglutinação de forças de defesa contra a rotina mental dos reflexos do mal em nós. Todavia, somente a edificação da personalidade cristã, fértil de qualidades morais nobres, permitirá a paz interior e o serviço de libertação definitiva para além da morte corporal. Por essa razão, entre os seguidores da mensagem espírita, urge difundir noções mais lúcidas sobre o nível de comprometimento a que devam se afeiçoar todos os seus aprendizes. Apenas evitar o mal não basta, é imperioso fazer todo o bem ao nosso alcance. A reforma de profundidade exige devoção integral aos deveres da espiritualização, onde quer que estejamos, criando condições para vivências íntimas que assegurem revoluções afetivas, revitalizadoras e motivadoras a rumos mais vastos na ação e na reação. É a criação de condicionamentos novos e elevados. Assim como o corpo não extirpa partes adoecidas, mas procura harmonizá-las ao todo, a alma procede seu crescimento dentro do princípio de reaproveitamento de todas as experiências infelizes. Quem busca o autoaprimoramento tem como primeiro desafio o encontro consigo mesmo. A ausência de ideias claras a nosso respeito constitui pesado ônus a ser superado, o qual tem levado corações sinceros e bem-intencionados a dolorosos conflitos mentais com a melhor individual, instaurando um doloroso processo de martírio a si mesmo. Não existe reforma íntima sem dor, razão pela qual será oportuno discernir quais são as dores do crescimento e quais são as que decorrem de nossa incapacidade de lidar com as forças ignoradas da vida subjetiva em nós mesmos. A distinção entre ambas tornará nosso programa de melhoria pessoal um tanto mais eficaz e menos doloroso. Fala-se muito do homem velho e quase nada sobre como consolidar o homem novo. Dominados pelo mau hábito de destacar suas doenças espirituais, criou-se um sistema neurótico de supervalorização das imperfeições morais que tem conduzido muitos espiritistas à condição de autênticos hipocondríacos da alma. Conter o mal é parte do processo transformador. Construir o bem é a etapa nova que nos aguarda, bem além de controle, educação.
acima de disciplina com inclinações, desenvolvimento de qualidades inatas. Maturidade pode ser definida pela capacidade individual de ouvir a consciência em detrimento dos apelos do ego. Quanto mais fizermos isso, mais seremos maduros e libertos. A saúde é estar em contato pleno com a consciência, e a doença é a escravidão ao ego. Reformar-se é tomar consciência de si mesmo, da perfeição latente a qual nos destinamos. Em outras palavras, estamos enaltecendo o ato da autoeducação. Foi o notável Yang quem afirmou: até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Isso foi dito em Memórias, Sonhos e Reflexões, capítulo sobre a vida depois da morte, Nova Fronteira, Rio de Janeiro. Imperioso que acendamos essa luz, a luz que promana da autocrítica, sem a qual não nos educaremos. E como exercer um juízo crítico honesto, sem conhecimento das artimanhas da velha personalidade que geramos? Senso crítico é, portanto, um dos pilares essenciais para a formação da autoconsciência, o qual nos permitirá desvendar as trilhas em direção aos tesouros divinos incrustados em pleno coração dessa selva de imperfeições que trazemos do Evo. Apresentamos nessa obra alguns mapas para desbravar essa selva com segurança, rotas para velhos temas morais já conhecidos de todos nós, mas que nem sempre conseguimos trazer à intimidade do entendimento satisfatório, atendendo ao anseio exuberante que espraia de nossas almas na construção da personalidade nova. De certo, como todo mapa, os caminhos para se atingir o destino são variados e pessoais, conforme a ótica e a escolha de cada qual, e por esse motivo entregamos todas as nossas abordagens com total despretensão quanto a resultados. Todavia, como a peregrinação pelos vales sombrios da nossa intimidade é repleta de imprevistos e ciladas, não abdicamos da palavra clara e sincera, acrescendo alguns exemplos de histórias dolorosas de quantos foram iluminados pela luz da doutrina espírita sem iluminarem a si mesmos com a luz da experiência e da renovação. Jamais nos moveu a intenção de que nossas considerações aqui exaradas pudessem constituir um roteiro de orientação ou uma tese didática sobre o tema, com o objetivo de traçar normas de conduta. Para nós, não ultrapassam a condição de sugestões para diálogo em grupo ou meditações individuais. Nossos textos são um início de conversa, um ponto de partida para que vós outros na Terra empreendam a discussão livre e salutar sobre os caminhos da transformação humana à luz do Espírito imortal. Nosso coração estará sempre onde existirem os diálogos francos e produtivos acerca desse tema. Sem pessimismo algum, mensurar a condição pessoal sem conhecimento pleno das histórias contidas em nossas fichas reencarnatórias é quase sempre proceder a uma análise míope das condições espirituais autênticas que cercam nosso trajeto nos milênios. Por isso, palpitam muitas ilusões no terreno da nossa luta reeducativa, no plano físico ou fora dele. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Nossas reflexões destinam-se a uma autoavaliação. Sem uma incursão sincera do nosso mundo interior
a fim de aquilatar o que somos e não somos, o que não somos, corremos o severo risco de repetir as múltiplas histórias que temos acompanhado por aqui, na vida imortal, na qual o coração, bafejado pelas concepções doutrinárias, acalenta uma miragem de si mesmo para além de suas reais proporções, tendo de se olhar sem refúgios no espelho da imortalidade, amargando o doloroso processo de desilusão. Buscamos nossa inspiração em o Evangelho segundo o Espiritismo, repositório ético para a felicidade humana e incomparável manancial de inspiração superior, no qual encontramos inesgotáveis fontes de instrução e consolo dos bondosos guias da verdade, em favor dos roteiros dos homens ante suas provas e expiações. Consideremo-lo como sendo um receituário moral para todas as necessidades humanas na Terra. Entregamos nossos apontamentos com alegria aos leitores e amigos, esperançosa de que a celeste misericórdia multiplique nossas migalhas de amor, saciando a fome da alma com bênçãos de paz e estímulo na aquisição da consciência de si mesmo. Afetuosamente, Hermance Dufour. Belo Horizonte, fevereiro de 2003.